Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo celebramos a Páscoa semanal, o mistério do Cristo ressuscitado no meio da sua comunidade amada. Ele faz de nós sal e luz para servir ao mundo, transfigurando toda a realidade humana pela força do seu amor e do seu testemunho. Então, que nós possamos celebrar com fé e esperança este encontro de amor e de esperança com o Senhor. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 58, versículos 7 a 10. Isaías capítulo 58, versículo 7 a 10. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então essa primeira leitura fala pra gente, sobre a prática da fraternidade, que nós devemos sempre, repartir o pão com quem precisa, acolher em casa os pobres e os peregrinos, e que a gente sempre possa fazer a vontade de Deus na nossa vida, que a gente sempre possa, ajudar os nossos irmãos, ajudar a todos que precisam. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então essa segunda leitura fala sobre o caráter da pregação de Paulo em Corinto, E aqui o apóstolo Paulo fala aqui ao povo de Corinto, anunciei entre vós o mistério do Cristo crucificado. Então, aqui o apóstolo Paulo fala que a nossa fé deve se basear, a nossa fé se baseia, no poder de Deus, que a gente possa realmente dar testemunho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, no Sermão da Montanha, conjunto dos ensinamentos mais elaborados e harmoniosos do Novo Testamento, Jesus ilustra a partir de duas imagens a missão dos discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. Sal que tempera o mundo com a caridade evangélica. O discípulo, o sal, necessariamente serve para ser e fazer a diferença. Se o discípulo se comporta e age da mesma forma que os outros, que diferença faz? O testemunho cristão é lâmpada acesa no candeeiro da casa humana. Então o mundo, quando iluminado por obras e palavras semelhantes às de Jesus, vê as boas obras do Espírito, testemunha e louva ao Pai que está nos céus, convertendo-se à boa nova do Filho. Então, quais são as obras que se manifestam, que manifestam o discípulo como sal e luz do mundo? Encontramos exemplos na primeira leitura que serão confirmados, pelo próprio Jesus na parábola do juízo final, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Alimentar o faminto, como eu falei, acolher os pobres e peregrinos, vestir o nu, destruir os instrumentos de opressão,
abandonar as palavras maldosas. Então, que nós realmente possamos meditar e orar a partir do último versículo do profeta Isaías, né? Se acolheres de coração aberto um indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como meio-dia. Então, que nós realmente possamos refletir, né, cada vez mais, né, e dar testemunho da palavra de Deus a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Vocês podem encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.